Hoje vou mostrar mais um projeto feito em uma das minhas impressoras 3D e o tempo que levou para imprimir. E tem um bônus, aconteceu uma falha ao imprimir o primeiro projeto e você poderá acompanhar todo o processo de reconhecimento de falha e o conserto. Antes de falar sobre os projetos de hoje, é necessário responder uma pergunta que todos querem saber. É verdade que uma impressora 3D leva muito tempo para imprimir? Isso é verdade. A impressão 3D nos dá a capacidade de fabricar objetos sob medida, com baixo investimento e alta flexibilidade de manufatura. O tempo que leva para um modelo digital ser processado em um objeto físico não é tão rápido quanto você pode imaginar. A velocidade de trabalho das impressoras 3D aumentaram muito nos últimos anos, mas ainda assim esse é um método de fabricação mais lento que outros tradicionais, como a fundição ou moldagem por injeção. Os equipamentos colocam camada por camada de material para dar forma a um objeto, o que pode levar muitas horas. O tamanho e a qualidade da impressão dos objetos terão um impacto direto na velocidade de impressão e pode levar muitas horas para produzir um objeto grande ou se você exigir uma qualidade muito alta do produto também. Em resumo, quanto mais detalhado o design e quanto maior for o objeto, mais demorado será a impressão. Quanto à velocidade de impressão 3D, geralmente é definida na própria impressora ou no software de fatiamento, que é usado para preparar o seu modelo 3D para a impressão. O fator limitante é físico. Depende da impressora que você está usando, depende dos motores que elas estão utilizando, depende do projeto da extrusora. A extrusora é aquela peça onde derrete o plástico e faz o filamento bem fininho que vai montando camada por camada nas impressões. Algumas impressoras industriais podem ser bem rápidas, chegando bem perto de algo aceitável para volumes de produção em massa. Algo como imprimir um objeto do tamanho de um homem, de uma pessoa, em apenas 2 ou 3 horas. Voltando para as impressoras não industriais, em uma velocidade mais rápida de impressão, a qualidade cai sensivelmente e você pode ter problemas, pois o filamento tende a escorregar das camadas nessas velocidades. Mas se o objetivo é fazer um protótipo complexo, produto único, um design exclusivo ou um pequeno objeto, a impressão 3D provavelmente será a opção mais veloz. As impressoras permitem uma complexidade praticamente livre no desenho do produto, sem custo ou tempo maior para criar um molde. É possível simplesmente desenhar a peça e imprimir, sem ficar pensando muito em ângulos de extração de ferramenta, resfriamento do material injetado e outros problemas que devemos levar em consideração quando estamos projetando um produto que será feito através do molde de injeção, por exemplo. Perguntinha rápida: você acha que uma impressora 3D pode dar muitos problemas de manutenção? Sim, são problemas causados pela própria impressora ou por erros na hora de imprimir. Mas não se preocupe, com o conhecimento necessário é muito fácil reparar os problemas. Lembram das impressoras de papel com toners? O papel atolava nas impressoras, o toner parava de funcionar, você tinha que tirar, chacoalhar ele e tinha outros problemas mais. Com as impressoras 3D, os mesmos tipos de problema podem acontecer. O bico da impressora ele pode entupir, as correias afrouxam com o tempo, os rolamentos ressecam e eventualmente na hora de preparar os arquivos que serão impressos, pode ocorrer erros do usuário, como colocar uma velocidade muito alta ou errar no setup da temperatura, pode ser utilizada uma matéria-prima ruim ou outros problemas que podem danificar temporariamente a impressora. Mas não se preocupe que eu te ensino como corrigir esses problemas, como evitar que eles ocorram e conhecendo o equipamento você mesmo pode elaborar um protocolo de manutenção para que a sua impressora tenha o desempenho pretendido, se não até melhor que o pretendido. Na verdade, as pessoas que se aventuram a montar a sua própria impressora, elas sempre estão fazendo melhorias, adicionam funções novas na impressora. Pense, se você quiser adicionar uma câmera para filmar a sua impressão ou fazer um time-lapse, por exemplo,
É só você imprimir um suporte e você acabou de fazer um upgrade na sua impressora. E assim no mundo inteiro. Pessoas que estão sempre melhorando o produto e compartilhando as ideias com outras pessoas. O tempo investido na manutenção preventiva e no conhecimento pode economizar horas ou até dias na solução de problemas corretivos. Você mesmo pode fazer as manutenções e manter peças de reposição já impressas para corrigir eventuais problemas que possam ocorrer com o passar do tempo. Em resumo, a impressão 3D é uma tecnologia do futuro, mas como qualquer outra máquina tecnológica, podem causar problemas que são facilmente corrigidas quando você tem o conhecimento sobre a sua impressora, e eu estou aqui e eu vou te mostrar como ter esse conhecimento. Vem comigo hoje para o projeto que nós vamos fazer. Esses dias resolvi fazer um agrado para minha filha caçula, que adora gatos. Eu achei um projetinho bem legal de um gato todo vazado, aramado na verdade, e coloquei para imprimir. Ficou muito show. E ela, lógico, adorou o gatinho. Mas aqui em casa é assim, se eu faço para uma filha, tenho que fazer para a outra também. Então decidi projetar uma mesa flutuante para a minha filha mais velha. Dá uma olhada no desenho como que ficou. Vamos ao desenho do projeto dessa mesa. Essa mesa, eu já conhecia o projeto dela na internet, já tinha visto ela há um tempo atrás. Resolvi desenhar ela em miniatura para colocar no quarto da minha filha. A minha filha gosta muito de desafios, coisas que você olha e fica procurando entender como que funciona. E é exatamente a proposta de uma mesa flutuante. A ideia dessa mesa foi utilizar linhas arredondadas para não ficar um negócio muito quadrado, muito normal. Então eu fiz aqui um círculo. Isso que eu estou desenhando aqui é a base da mesa. A ideia é o círculo com essas três pétalas, essas três pernas, certo? Vão formar a base. Então praticamente a base está pronta. É isso aqui. Eu vou fazer agora a parte central, que é aonde vai segurar a tampa da mesa. Lógico, essa mesa aqui vai ser de plástico, ela vai ser pequena, né? A ideia é colocar como enfeite em cima de uma prateleira e onde ela possa colocar alguns objetos em cima, e quem olhar vai ficar pensando como que essa mesa flutua no ar, e vocês vão ver que bacana que é o resultado final dessa mesa, tá? Então aqui eu estou fazendo agora a parte central, é um semicírculo. Eu vou utilizar os reforços aqui para poder reforçar a base para que ela suporte o peso. O conceito dessa mesa é a utilização de cabos nas laterais e na parte central. Então os cabos eles fazem uma tração da mesa para baixo e o centro segura a mesa para não vir para baixo. Então no final das contas ela acaba ficando em equilíbrio, e é exatamente esse equilíbrio que dá uma sensação interessante e divertida, que você fica olhando, nossa, como que essa mesa está flutuando, né? Na verdade vai ter cabos nas laterais para segurar ele. Ok? Então esse é o desenho final. Esse desenho foi muito rápido de fazer, certo? A ideia é que ele fique desse jeito. Então nós temos a parte de cima, a parte de baixo, e estará fixado por cabos. Vamos para o fatiador. O fatiador, eu já coloquei aqui os 4 objetos em cima da mesa. Eu vou imprimir ela com um pouco de preenchimento, certo? Praticamente está fatiado. Vou salvar num cartão e vamos imprimir. O projeto ficou muito top. E como já estava tarde e eu queria uma impressão de qualidade boa, eu ajustei para ser impresso durante a noite. Ou seja, coloquei para imprimir e fui dormir. No dia seguinte, fui animado a ver a impressão concluída, acreditando que era só eu retirar da impressora as peças e fazer a montagem. Porém, algo inesperado aconteceu. Dá uma olhada como eu encontrei a impressão no dia seguinte. É isso aí, pessoal. Eu deixei a noite inteira imprimindo e quando eu cheguei hoje, olha o estrago da impressora.
o meu sensor de posicionamento quebrou, mas eu mostro para vocês o que vai ser feito e como que nós vamos resolver o problema. Vamos ao diagnóstico então do que aconteceu com a impressora, tá? Bom, primeiramente eu vou dar uma verificada se tem algum fio em curto-circuito. Aparentemente não tem nada em curto-circuito, então a gente pode ligar a impressora. Aqui nós estamos ligando. E o primeiro teste, já que nós não temos curto-circuito, eu vou movimentar o eixo Z para poder baixar essa mesa e abrir espaço para a gente poder trabalhar. Então eu estou baixando aqui a mesa. Com isso eu consigo ter uma dimensão maior e ter um pouco mais de espaço para a gente poder trabalhar aqui. Eu vou aproveitar e vou movimentar no eixo X. Então ela movimentou, não tem problema. E vou fazer o mesmo movimento no eixo Y. Ela vai vir para frente e para trás. Olha lá, está movimentando. Então nós temos aqui os 3 eixos funcionando. E vou trazer ela aqui perto para dar uma olhada no que aconteceu com a extrusora. Esse é o sensor de autonivelamento. Ele está quebrado. Eu vou dar uma olhada aqui no eletroventilador. Esse é o ventilador que faz o esfriamento da peça. Ele estava solto e quando eu removo ele aqui eu percebi que os cabos também foram arrebentados. E a esteira porta-cabos que aconteceu de quebrar também num canto ali. Então nós já temos praticamente um diagnóstico pronto. Vou ter que consertar aqui essa esteira e o sensor de nivelamento da mesa. Como vocês perceberam, parece ter sido um estrago bem grande na impressora. Mas pessoal, levei apenas 20 minutos para colocar ela para funcionar novamente. Acho que a maior demora foi limpar a bagunça, aquele monte de plástico derretido e amontoado, colado tudo errado. Uma das ferramentas mais importantes que eu utilizei foi esse tubo de cola. Acredite, essa cola rápida que você encontra em qualquer supermercado. Em resumo, o processo de correção foi bem simples. Primeiro eu limpei a bagunça, retirei todo o plástico que estava derretido. Depois eu colei o sensor de nivelamento na posição correta. Eu tenho uma segunda impressora e até poderia ter impresso um novo sensor, mas eu quis mostrar que com conhecimento e um pouco de criatividade é possível arrumar facilmente a impressora. Lógico que agora com o tempo pretendo imprimir uma outra peça e substituir a peça colada. Talvez não, ficou tão bom que acho que vai ficar a colada mesmo. A esteira de cabos também foi colada na posição correta. Pessoal, em 20 minutos estava tudo resolvido. Soldei os 3 fios do ventilador novamente e pronto. A impressora pode funcionar novamente. Quanto à causa raiz do problema, vejam que no vídeo a impressão estava ocorrendo normalmente e de repente ocorre uma falha no posicionamento do bico e ele começa a imprimir no lugar errado. Isso acontece porque a velocidade de impressão estava acima da capacidade dos motores. O que aconteceu aqui foi que um dos motores falhou nesse momento, causando todo o resto dos problemas. A impressora saiu do sincronismo e acabou sobrepondo as camadas, batendo nas laterais, danificando o sensor de posicionamento, a esteira de cabos. Bom, o importante é que na hora de montar a impressora, existem algumas programações que nós fazemos nela para que ela entre no modo de segurança quando alguma coisa acontece. Nesse caso, ela continuou imprimindo por apenas alguns minutos e logo desligou, salvando um monte de matéria-prima. Lembrem-se que eu deixei ela imprimindo durante a noite e fui dormir. Se ela não desligasse sozinha, o estrago seria bem maior. Por isso, eu sempre defendo que as pessoas montem a sua primeira impressora. Nesse caso, por exemplo, se eu não tivesse o conhecimento do que aconteceu e como consertar, ficaria dias esperando alguém para fazer a manutenção,
ou esperando as peças, que são na sua grande maioria importadas, chegarem. Se a impressora for uma ferramenta de trabalho, seria o dia sem produção e sem gerar renda. Mas Maga, se eu comprei uma impressora de excelente qualidade, robusta e já configurada, esse tipo de problema pode acontecer? Bom, a resposta é sim. Veja bem, mesmo tendo experiência de mais de 10 anos com impressora, na hora de fazer o fatiamento eu cometi um erro. Na verdade, eu usei um computador diferente do que eu costumo usar, e o software de fatiamento estava configurado por uma outra impressora que eu tenho, que ela é muito mais rápida do que essa que eu deixei imprimindo. Sim, é possível cometermos erros que podem levar a impressora a uma falha catastrófica. Mas também, com conhecimento, o reparo é fácil de resolver os problemas. Às vezes, a parte mais demorada é a limpeza e a organização dos materiais usados no reparo ou na regulagem da impressora. Como disse, levei 20 minutos para consertar a impressora e colocá-la para imprimir novamente. Mas Maga, quais problemas que podem acontecer? São muitos problemas que podem ocorrer a partir do momento que você envia seu projeto para impressão. De todos os problemas, vou citar para você 3 deles. Primeiro problema: falha ao anexar a primeira camada. Imagine, tudo estava pronto para funcionar, e então a primeira camada não colou corretamente na superfície da mesa de impressão. Esse é provavelmente o problema mais comum enfrentado pelos usuários de impressoras 3D. Essa primeira camada é o que liga o resto do processo de impressão. Uma vez que ela falhe, quase nenhum trabalho será impresso. Todas as outras camadas serão colocadas erradas, podendo criar uma nuvem de filamentos soltos ou provavelmente a peça ficará empenada. Por isso que é tão importante localizar o problema e corrigi-lo rapidamente. Pode haver vários motivos para a falha, mas o que mais provável acontece é que a impressora não foi nivelada corretamente. Isso pode causar problemas iniciais de adesão ou também pode deformar o objeto durante o processo de impressão. Uma das técnicas para minimizar esse problema é acompanhar todo o processo de impressão da primeira camada. Existe uma função no programa de fatiamento das peças que, quando ele está ativado, ele cria uma espécie de saia em volta do objeto, normalmente somente na primeira camada. Essa saia não faz parte da peça e serve para limpar o bico ou puxar o filamento antes de começar a imprimir a peça. Nesse momento, é possível também fazer pequenos ajustes na nivelação da mesa, caso necessário, mas isso requer um pouco de prática. Segundo problema: fragmentos. Esse problema ocorre quando fios de plástico semelhantes a uma teia de aranha se espalham pelo objeto que você está imprimindo. Isso acontece quando o filamento vaza do bico e fica preso no objeto. Não é fácil remover essas teias de aranha e muitas vezes o objeto acaba tendo que ser reimpresso. Esta falha é causada principalmente pelo ajuste de retração do filamento. Imagine que o filamento está aquecido em estado pastoso, quase líquido no bico, e quando a extrusora precisa mudar de posição, ela para de imprimir o plástico, só que o plástico continua escorrendo na ponta do bico. A forma de minimizar isso é fazer com que a impressora puxe o filamento para trás, criando um vácuo que impede o plástico de escorrer na ponta. Outra causa desse problema é tentar imprimir com uma temperatura muito elevada para o material que está sendo impresso, deixando muito líquido o filamento, que acaba escorrendo e formando as teias de aranha. Terceiro problema: impressora superaquecida. Esse é um problema super comum, um problema que pode rapidamente se tornar um desastre com a impressora 3D. O superaquecimento geralmente termina em objetos todos deformados, principalmente quando se trata de um objeto muito estreito ou fino, como na impressão de uma torre, por exemplo. Quando a impressora tenta formar uma camada de impressão em cima de uma outra camada que ainda está líquida, que ela não solidificou corretamente, ocorre essa deformação. Esse erro é muito fácil e comum
de consertar no fatiamento, ou mesmo durante a impressão. O importante é ter o conhecimento necessário para identificar o que está acontecendo e para tomar as ações corretivas. Quase todos os problemas de impressão 3D possíveis já aconteceram comigo, mas eu consegui contornar a situação e resolver, ou consertar minha impressora. Às vezes o problema é da própria impressora. Essa é a grande vantagem de você montar a sua própria impressora. Apertar cada parafuso, soldar cada fio. Você irá conhecer a sua máquina de ponta a ponta, e eu vou te ensinar a fazer tudo isso. Desde a montagem mecânica até a eletrônica e as configurações. Você irá dominar esse mundo 3D assim como eu. Depois de consertar a impressora, precisei fazer o teste para ver se tudo estava funcionando direitinho. Mas eu não queria colocar o projeto da mesa flutuante de novo. Então, eu resolvi fazer algo mais simples e resolvi fazer um suporte de fone de ouvido. Veja como que ficou o suporte, como foi o desenho, o projeto e a execução. E aqui nós temos as peças já finalizadas, impressas. Eu gosto muito de utilizar o filamento ABS natural, porque ele permite que eu pinte por cima do ABS muito fácil. Eu já pintei essas duas peças, a minha filha gosta muito dessa cor, combina muito com o quarto dela, ela tem outras peças no quarto dela com essa tonalidade. Eu utilizei uma latinha de spray dessas que você compra em material de construção normal, na cor que você deseja, né? Então é um spray próprio para fazer artesanato e artes em gerais. E agora, para finalizar a montagem, bem simples, bem fácil, eu vou colocar aqui um pouco de cola rápida. Na verdade é uma cola bem comum que você compra em qualquer lugar, qualquer material de construção também. Eu vou fazer a montagem aqui, já colando, e praticamente está montado o produto. Vou colocar um pouco de cola aqui também, e aí a gente faz a montagem. E nós temos um suporte para o headphone dela. Tenho certeza que ela vai adorar esse agrado, esse projeto, e tenho certeza que vocês também gostaram. Se você quiser saber mais sobre como montar a sua impressora 3D, venha comigo e se inscreva em nossos canais do Instagram, YouTube e Facebook. O link está ali embaixo. Inscreva-se e acompanhe os nossos vídeos em que ensino você um passo a passo para montar a sua própria impressora 3D e replicar outras impressoras a partir desta, a baixo custo. E o melhor, realizando suas próprias manutenções e produzindo as peças de reposição. Você verá que essa jornada é incrível, pois a tecnologia da impressão 3D pode materializar as suas ideias. E se você gostou, então compartilhe esse vídeo e essa ideia para aquelas pessoas que se beneficiarão com esse conhecimento. Agradeço imensamente, um grande abraço e até o próximo encontro com Ricardo Maga.